Os problemas na administração a dois, a gente vai falar hoje aqui. Muitos desses problemas nós vamos falar aqui, vamos resolver esses problemas, vamos aprender, tirar mitos da nossa cabeça. Se eu fosse você, pegava já essa live e mandava para todo casal, todo mundo que é casado, que você sabe que é casado, cristão. Você não sabe muito o que acontece lá não, só sabe que é casado e cristão, manda, porque assim, a probabilidade dessa pessoa ter algum dos problemas que eu vou falar aqui, quando vai administrar a dois junto, é gigantesca, tá? Porque pouco se fala sobre administrar a dois, segundo a Bíblia, segundo uma educação financeira, e hoje a gente vai misturar tudo aqui, o suco da melhor informação possível para você. Hoje a gente vai começar uma série de lives, a gente vai falar sobre administrar dois juntos, a gente vai falar sobre gastar mais do que ganha, a gente vai falar sobre várias coisas. Fica atento nos meus stories essa semana e a próxima, porque muita coisa vai acontecer. Já pega papel, caneta, tua Bíblia, para não deixar nada passar. Que eu sei que quando a gente escreve, a gente fixa mais aquilo que aquilo que a gente está ouvindo, que a gente vai escrevendo, vai fixando mais na gente. E manda essa live para todo mundo. Dito isso, que a gente não vai enrolar, que a gente vai direto ao ponto, porque aqui, como eu sempre falo com meus mentorados, tempo é mais dinheiro que dinheiro. Então, vamos lá. Administrar a dois. Vamos falar sobre alguns problemas, qual a melhor forma de administrar dois. E eu queria ler com vocês Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Anota aí na sua folhinha, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu senti no coração de falar, não estava nem no script, mas é importante falar. É muito importante que o homem deixe o pai e a mãe, né? Não fala da mulher, mas fala do homem deixar pai e mãe. Por quê que é importante o homem deixar pai e mãe? Deixar a bengala do pai e da mãe. Tem muito homem casado que fica ainda dependendo do pai e da mãe. Isso é um atraso na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, em tudo que você possa imaginar. A Bíblia é muito sábia, né? Por que é tão importante para o homem deixar pai e mãe? Por que não fala para a mulher deixar pai e mãe? Então só tem problema a mulher ou o homem, tanto faz. Por que a Bíblia está falando para o homem deixar pai e mãe? Gente, pai e mãe tem sinônimo de proteção para o filho, né? Pai e mãe tem sinônimo de defesa, de guarda, de carinho, de proteção, dessas coisas. Só que quando você casa homem, você é chamado não mais para ser protegido, mas para proteger. Não mais para ser guardado, mas para guardar. Não mais para ser defendido, mas para defender. A mulher não. A mulher, ela sai do ambiente de defesa do pai e da mãe e agora ela espera entrar no ambiente de defesa, de acolhimento do marido. Então, muitos homens, eles não conseguem exercer esse papel de acolhimento, de proteção, de defesa, porque ainda está debaixo da saia da mãe, do pai. Sai, aprende a andar sozinho, aprende a andar com as próprias pernas. A Bíblia está falando, larga pai e mãe. Você não tem como você prosperar, homem, prosperar, crescer, se você está aí ainda debaixo da barra da tua mãe e teu pai. Você precisa sair, desgrudar, para você poder crescer e você criar essa identidade daquele que vai proteger, aquele que vai guardar, aquele que vai cuidar, tá bom? Fechei um grande parênteses, mas eu senti falar, a gente fala que Deus manda falar. E aí, eu quero falar sobre alguns aspectos, porque quem me segue aqui há um pouco mais de tempo, sabe que eu sou a favor do marido e da mulher juntar as finanças, né? Ver as finanças como uma só. Há controvérsias, há muitas pessoas que não concordam, que acham que vão perder liberdade. Isso é um mito. A gente tem
A gente tem método e técnica para fazer isso acontecer sem que você perca a sua individualidade em relação ao dinheiro, tá? Mas quem me segue aqui sabe que eu não falo só de educação financeira, mas de educação financeira à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia, quando você casa, você se torna uma só carne. E é muito engraçado que a gente consegue se tornar uma só carne no sexo, né, em toda parceria, até chegar no dinheiro, para alguns, né? Até chegar no dinheiro, o dinheiro ali é um bloqueio de você ser um, de você estar dependente do outro, ou de você abrir guarda para o outro. Só que quando a Bíblia fala que você vai ser uma só carne, é uma só carne. Né? Não é duas carnes juntinhas, grudadinhas. Não é dois grudadinhos, é dois que vira um. Não é um saco de batatas. As batatas estão juntinhas, né? Num saco de batata. É um purê. Você não sabe onde começa um e onde termina o outro. Então, quando a Bíblia fala de uma só carne, é uma só carne. E isso é em tudo na sua vida. Você precisa ser um com o seu cônjuge em todos os aspectos. Você precisa entender que se você casou perante Deus, você deveria ter o desejo de ser uma só carne com quem você casou. Sula, mas eu cresci ouvindo minha mãe falar, trabalha para você ter o seu dinheiro, para você não depender de homem. Isso. A sua mãe foi ferida. E quando a gente é ferido, a gente fere também, não é por mal, é porque a gente vai passar para frente aquilo que está dentro da gente. Lá atrás, quando a mulher não trabalhava, não tinha, né, sua independência, não tinha nada, muitas das vezes ela era submetida a situações vexatórias, situações que ela não podia, né, ter a independência dela, o dinheiro dela, tinha que pedir dinheiro para tudo. E essa mulher que tinha que pedir dinheiro para tudo acabou ficando com um ranço muito grande. E ela não via a oportunidade de ser diferente. Aí ela tem uma filha, e aí ela começa a passar para a filha aquela mágoa dela, aquela ferida dela, né? E você não pode seguir a sua vida com a ferida da sua mãe. Tá bom? Deixa isso com a sua mãe. Porque aquilo que a Bíblia fala é bom para você. Deus, ele sabe mais o que é melhor para você do que a sua mãe. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje: sua mãe é maravilhosa, ela ama você, você a ama. Só que a sua mãe, se ela falou isso para você, ela falou permeada pelo que ela viveu. Você não precisa repetir a história da sua mãe. Não precisa repetir essa história da sua mãe não tendo dinheiro, ou tendo dinheiro e achando que tudo tem que estar sob a sua supervisão. Tá? Então, primeira verdade, você precisa ser um com seu cônjuge no dinheiro. Biblicamente falando. Biblicamente falando, não dá pra gente falar assim, esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Eu vou fazer isso e você vai fazer aquilo. Biblicamente não dá. Sabe? Porque a gente precisa ser um. Aí talvez você fala assim, Sula, primeiro problema, né? Mas eu ganho 4 vezes mais que ele. Ou eu ganho 4 vezes mais que ela. Não é justo eu juntar o dinheiro. Não é justo eu juntar o dinheiro. Mas não é justo pra quem? Assim, justiça, assim, você tá querendo dizer? Justiça de quem? Porque deixa eu te falar um negócio. A Bíblia fala que a sua justiça é como trapo de imundícia. Ai, esqueci de falar que a live podia doer, né? Mas a Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia em miúdos, o absorvente sujo. Sabe? A nossa justiça não é a justiça de Deus. Justo por quê? Porque você tem que ser maior que ele. Você casou para ser um ou para ser maior, ou para competir com seu esposo ou com a sua esposa? Você está incomodado porque ela ganha mais e aí você não quer submeter o seu dinheiro porque ela já ganha mais que você? Você quer competir com ela ou você quer crescer com ela? Você quer competir com ele ou você quer crescer com ele? Enquanto vocês forem divididos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente ou financeiramente, não tem como vocês crescerem.
E aí talvez você vai falar assim, não, Sula, mas a gente é unido, a gente é muito unido, eu pago isso, ela paga aquilo, o que um precisa, o outro tá ali, se der algum problema, né, no meu cartão, a minha esposa me ajuda, o meu esposo me ajuda, se eu tiver alguma despesa, né, todo mundo chega junto. Não, a gente é muito unido. A gente é muito unido. Gente, isso não é ser unido, isso é ser junto. Isso é parceria, mas não é unidade. Entende? Quando eu falo assim, ele paga isso, eu pago aquilo, eu ainda estou separando as coisas. Quando eu pago isso, ele paga aquilo, eu ainda vejo esse dinheiro aí como se esse dinheiro fosse meu. E toda vez que eu penso que o dinheiro é meu, eu sinto liberdade de fazer certas besteiras com ele. Eu sinto liberdade de não ser tão fiel. Eu sinto liberdade de, talvez, fiel o pé na jaca. É meu mesmo. Depois eu vejo o que eu faço. Mas isso é outro mito, né? É outra mentira que você faz o que você quiser. Sabe por quê? Porque no momento que o problema aumentar e você não conseguir resolver por algum motivo, adivinha de quem vai ser o problema? Não vai ser seu, vai ser da sua família. Sabe quem vai sofrer? A sua família vai sofrer. Não, mas meu marido vai ajudar. Não, o dinheiro que ele ia te ajudar, ele poderia estar fazendo várias outras coisas que ele está tirando para cobrir uma falha financeira que talvez não existiria se vocês andassem juntos no quesito dinheiro. Então, a gente, um paga isso, um paga aquilo, isso não é unidade. Isso não é unidade. E isso deixa muitas brechas financeiras no financeiro. Muito, 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 muito. A gente fala aqui de finanças para cristão, né? Casais cristãos. Só que, gente, quando eu falo da melhor forma de administrar a dois, e eu falo que é junto, eu não estou falando só sobre um aspecto cristão, eu estou falando também de um aspecto secular. Gustavo Cerbasi, um dos pioneiros da educação financeira aqui no Brasil, ele escreveu um livro, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. E ele aborda a importância de ver as finanças juntos. Gente, é muito diferente. Sabe por quê? Vamos pensar aí no saco de batata. Vamos pensar no saco de batata, já que vocês estão juntos, mas ainda não estão unidos. O que acontece no saco de batata? Quando você olha o saco de batata, aparentemente parece ótimo esse saco de batata. Parece que as batatas estão bem. Parece que tá tudo bonitinho. A maioria tá tudo ok. Até você abrir o saco de batata. Porque quando você abrir o saco de batata, aí a brincadeira vai começar. Que você vai ver que tem batata machucada, pode ter batata apodrecendo, pode ter batata torta, pode ter batata de tudo quanto é jeito. Que enquanto estava ali no saco de batata, uma coisa esconde na outra. Uma batata esconde o erro da outra. É isso que acontece com o seu dinheiro. Um erro esconde o outro. Vocês não veem, vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem ver. Agora, quando eu abro, o que é a unidade? É o purê. No purê, como é que funciona o purê? Eu abro o saco de batatas, eu olho as batatas e aí eu consigo fazer o quê? Eu olhar, pegar o melhor de cada batata, cozinhar, fazer o purê. E aí quando eu como um pouco do purê, eu não sei de que batata é aquele purê. Eu não sei que batata é aquela. Você abriu o saco de batatas e pegou o melhor de cada batata para fazer o purê. Você conseguiu ver os defeitos de cada batata e tirou fora. Você conseguiu fazer isso. Enquanto tá o saco de batatas fechado, tá todo mundo junto, Sula. Tá todo mundo junto, mas não estão unidos. Então, você perde muita coisa. Toda vez que eu pego um casal, gente, toda vez, ainda não teve um casal que tenha aparecido para mim, que quando a gente juntou, se antes era separado, quando a gente juntou, e foi fazendo tudo junto,
apareceu muito dinheiro. Não é porque um fica escondendo do outro, não. Não é isso, tá? Pode acontecer, né? Já teve casal que veio fazer mentoria e depois se tocou que tinha dívida, que o marido não sabia, mas foi maravilhoso, porque foi o lugar de libertação desse casal. Ela não podia falar, ela ficava preocupada com o telefone, porque podia ser alguém ligando da dívida e o marido não sabia. E aí ela pôde falar a verdade. E aí os dois puderam resolver e a partir dali caminhar da forma certa. Quando a gente junta, a gente tira todas as possibilidades. A gente consegue ver todos os defeitos. A gente consegue pegar o melhor de cada um. Então, vai por mim. Você está aí hoje me ouvindo. Faz essa proposta para o marido, para a esposa. Vamos juntar? Vamos ver as nossas despesas como uma só? Gente, e quando eu falo de tudo, sabe? A barbearia do seu marido, a manicure da sua esposa, tudo que vocês precisam, bota na ponta do lápis, bota na ponta do lápis que vocês gastam, tudo. E aí vê tudo que vocês precisam gastar e olha isso no final. Talvez vocês vão ver, às vezes a mulher tá lá naquela posição que até o marido colocou ela. Não, ó, eu pago tudo e você só cuida de você. Você só cuida de você. E aí vocês não... E às vezes as contas estão... E às vezes vocês não conseguem viajar. E às vezes vocês não conseguem fazer uma obra na casa. E às vezes vocês não conseguem usufruir como poderiam. Por quê? Porque um não está totalmente junto com o outro. É quando a gente junta isso, vê todas as possibilidades, vê todas as necessidades da família, dos indivíduos dessa família, aí a gente consegue pensar com clareza. Será que eu poderia realmente estar gastando tudo isso daqui? Será que eu realmente posso ficar alheia das finanças da minha casa? Será que realmente meu marido pode ficar carregando tudo sozinho? Será que... Porque às vezes na sua cabeça você pensa assim, se eu juntar eu vou perder isso. Eu vou perder o dinheiro para poder fazer meu cabelo, para poder pintar minha unha, para poder fazer o que eu quiser. Isso é mito. Isso pode ser pensado junto. Tem muitos casais que vieram para mim que nem tinha lá a manicure e a gente foi lá e acrescentou. Não tinha um monte de coisa. Aí a pessoa... muito engraçado. A gente vai fazendo, né? Quando eles estão construindo o orçamento deles. Aí olha assim e fala assim... Ih, então dá pra botar minha unha? Ih, então dá pra fazer isso, aquilo que eu não tava querendo fazer. Porque eu achava que o dinheiro não ia dar. Então isso é mito. Você achar que você vai perder. Pelo contrário, vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar. Agora, vocês precisam ver... O problema é que a gente não quer ver os números. Então, ó, você tá me ouvindo hoje? Senta com o maridão, com a esposa e faça essa proposta. Amor, vamos juntar esse dinheiro? Vamos fazer junto? Vocês vão começar, já é o começo de uma grande melhora, tá? Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto. Então, ó, primeira coisa que eu falei... Eu ganho mais, não acho justo juntar dinheiro. Segundo ponto, ele paga isso, ela paga aquilo, que é o fato de vocês estarem juntos, mas não estarem unidos. Terceiro ponto, eu quero me organizar, mas o cônjuge não. Isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema. Então vamos lá, as várias vertentes que isso aí pode abrir. Bom, se você e ele trabalham, né? Então, você quer se organizar, o marido não. A gente pode fazer isso de várias formas. Primeiro, a gente pode orar para Deus tocar no coração do amado, né? Para ele se unir. Uma coisa importante, tá? Muitos maridos não querem juntar o dinheiro, porque na verdade eles também não sabem como fazer isso. E não, às vezes estão enrolados, tá? Estão enrolados. Não sabe como mostrar isso para a esposa. Não sabe como fazer o certo
Então, e eles acham que se juntar vai ser pior. Então, muitas das vezes, o que falta para o marido ou para a esposa que não quer juntar é conhecimento, clareza de que tem um jeito que faz dar certo, sabe? E se você tá aparecendo aqui agora, eu sou esse jeito de dar certo, tá? A técnica que a gente usa na mentoria Organize e Prospere, ela é maravilhosa. Maravilhosa para você poder juntar o dinheiro com o seu cônjuge e vocês manterem a individualidade e vocês terem clareza da vida de vocês de verdade. E aí, se você quer e ele ou ela não quer, a gente tem algumas formas de resolver. Primeiro, tem o caso de que ou o marido ou a esposa não quer, mas ele confia o dinheiro para o outro. Então tem muitos casamentos, geralmente a mulher, né? Geralmente o marido dá o dinheiro na mão da mulher e a mulher administra. Então às vezes ele não quer aprender, não quer organizar, não quer fazer nada, mas ele dá o dinheiro na sua mão, amada. Ele deixa você administrar. Aqui em casa, quando a gente começou, foi bem assim. O Mário confiou o dinheiro dele a mim. Falou, eu tô lá aprendendo, tô lá estudando sobre isso. E ele super topou. Na verdade, sempre foi, né? Mesmo antes da gente estar organizado, porque eu achava que eu era organizado, né? Que eu tinha uma planilha, porque eu anotava gastos, porque eu anotava entrada e saída, eu achava que era organizado, né? Só que não. Mesmo nessa época, ele já deixava o dinheiro, né, comigo. Mas quando eu comecei a estudar realmente, comecei a atender, mais ainda. Então, ele não mexia com isso, mas ele concordava com as coisas que eu falava. Então, se esse é o seu caso, vem você aprender a administrar. Então, você aprende a administrar e só informa, avisa, explica, mostra o que você está fazendo com o dinheiro para o seu marido. E aí você vai dar o dinheiro que vai ficar com ele, né? Quando a gente administra da forma certa, a gente tem um dinheiro para viver hoje, a gente tem um dinheiro para a segurança, para os sonhos e tem um dinheiro maravilhoso que garante a individualidade do casal, né? Tem gente que fala que é a mesada do casal, eu costumo falar que é os 10%, que a gente divide para os dois, mas é um dinheiro que a gente pode fazer o que quiser. Às vezes seu marido ou sua esposa atrapalha o orçamento, né? Porque gasta muito dinheiro e você não sabe mais o que faz. Sabe o que se faz? Você organiza e cria um valor e esse valor você pode fazer o que você quiser. Você dá um teto para você e para ele de forma igual. Então vocês dois têm dinheiro para fazer o que quiser. Gente, a primeira vez que o Mário pegou o dinheiro para fazer o que ele quisesse, ele foi comprar uma carabina. Agora olha bem para minha face, vê se eu gastaria o meu dinheirinho comprando uma carabina. Não, né, gente? Mas sabe por que não rolou briga aqui em casa? Porque aquele dinheiro era para isso, era para ele fazer o que ele quisesse. Isso não tirou o meu dinheiro de fazer o que eu quisesse. Que a gente dividiu igual. Então, eu não ficava pensando assim, caramba, esse dinheiro da carabina podia ter comprado a roupa para a Lavínia. Na época nem tinha Lavínia, mas só para vocês entenderem coisas que acabam acontecendo aí na casa de vocês. Você comprou isso, mas a gente estava precisando daquilo outro. Você comprou isso, mas tem essa conta para pagar. Não, porque vocês vão ter planejado e vai ter o dinheiro para todas as coisas e o dinheiro para fazer o que quiser. Então, o dinheiro para fazer o que quiser não está roubando do dinheiro das compras, não tá roubando das contas que tem que pagar, não está tirando do seu dinheiro de lazer, não tá tirando de nada. É um dinheiro que você pode... Gente, é isso que se chama gastar sem culpa, sem ficar pensando se vai dar o dinheiro até o final do mês. Vocês precisam descobrir essa vida, que existe essa vida, que você pode gastar sim, que você pode usufruir, que você pode sair com a sua família, que você pode fazer uma coisa que você quer muito, e isso não ser um peso na sua consciência depois, de você ficar pensando, caraca, meu Deus, acho que eu não devia ter gastado aquele dinheiro, meu Deus, passei no cartão, mês que vem a fatura tá enorme, não sei o que a gente vai pagar. Que adianta gastar desse jeito, sabe? Existe uma outra forma.
Então a gente junta o dinheiro, junta todas as despesas fixas, todas as despesas variáveis. Isso não devia, tá, gente, ultrapassando 65% do seu dinheiro. 65%, não devia estar passando 70%, então, sabe, 70%, não devia estar ultrapassando 70% da sua renda. As despesas fixas e as despesas variáveis. Entende? Porque os outros 30% a gente pega e consegue distribuir da liberdade, da segurança, da realizações de sonhos. Então, o que muitas das vezes impede o casal prosperar, crescer, sonhar, viajar, fazer a obra na casa? Porque não tem sobra no dinheiro. Tudo é despesa, não pode ser tudo despesa. Tem que ter despesas, mas tem que ter lazer, tem que ter dinheiro de sonho, tem que ter dinheiro de segurança. Aí a gente vai ter uma live falando sobre reserva de segurança. As pessoas não entendem, mas é exatamente a ausência da reserva de segurança que atrapalha tudo que você planeja. Porque você planeja que vai juntar dinheiro, aí o pneu fura. Você planeja que vai juntar dinheiro para viagem, mas aí o cachorro fica doente. Você planeja que vai reformar a casa, mas aí no dia seguinte, no mês seguinte, sei lá, o portão quebrou. E aí você vive se frustrando mês a mês. Por quê? Além de não estar junto com o seu cônjuge, entendendo tudo que está acontecendo no dinheiro, vocês não estão preparados para imprevisto. Mas a gente vai falar disso na outra live. Quarto ponto. Um acha que o outro está ajudando, não está ajudando como poderia. É isso que acontece quando você não junta o dinheiro, não é unido no dinheiro. Você fica com a sensação de que um poderia estar fazendo mais do que o outro. Por quê? Porque o dinheiro não está junto. Se o dinheiro estivesse junto, não tinha essa sensação, porque o dinheiro tá junto, todo mundo viu todas as despesas, todas as contas e a partir disso decidiram o que vão fazer. Agora, quando cada um fica olhando contas separadas, despesas separadas, não, eu dou isso aqui para ajudar. Não existe um ajudar o outro no quesito finanças dentro da sua família. Porque as finanças, elas estão ali para servir a família de vocês. Então, se um é prejudicado, a família é prejudicada. Se a esposa é prejudicada, o esposo é prejudicado, os filhos são prejudicados, os sonhos de vocês são prejudicados, o futuro de vocês é prejudicado. Então, enquanto você ainda estiver olhando o dinheiro separado, você vai ter a sensação de que um podia estar fazendo mais. Podia estar ajudando mais. E às vezes você nem fala, né? Mas tu fica lá com aquele ranço lá no fundinho. Que podia ser, mas você não fala que é para não brigar. Mas que você ficou meio chateadinho, você ficou. Que você achou que podia ter dado mais dinheiro e ele acabou gastando com coisa que não devia, você pensou. Então, quando a gente... Por isso que a melhor maneira de administrar é quando o casal olha tudo como um. Porque não tem brecha para esse tipo de coisa. Eu aqui em casa, eu sou a pessoa que esquece a luz acesa, né? No casal sempre tem um. Você sabe que sempre tem um. Sempre tem um que apaga as luzes, sempre tem um que esquece a luz acesa. Olha lá. A Fernanda falando. Gente, é verdade, pensei mesmo. Então, o que acontece? Aqui em casa, eu sou a pessoa que esquece as luzes acesas e meu marido é o que apaga. Agora você imagina se a gente dividisse o dinheiro, né? E aí o Mário, ele tivesse pagando a conta de luz. O que ia acontecer quando ele visse eu esquecendo a luz acesa? Você fica esquecendo essa luz acesa aí, porque sou eu que pago. Porque se fosse você que pagasse, você não ia deixar essa luz acesa. Porque essa responsabilidade... Eu já vi casal brigar, porque
Um era responsável de fazer as compras, mas aí quando ia fazer as compras, comprava o que ele ou ela achava que era conveniente. Não, mas você está querendo comprar isso? Porque eu que vou pagar, né? Porque se fosse você que quer pagar, quando é você não faz as graças. Se fosse um só, não tinha esse tipo de discussão. Entende? Próximo ponto. Peraí, que eu tô descendo aqui meu roteiro. A falta de transparência, gente. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Existe uma coisa chamada infidelidade financeira. Às vezes você é fiel de forma conjugal, seu cônjuge, mas você é infiel quando se fala de dinheiro. Por acaso, existe aquelas comprinhas que você fez escondido do marido? Não estou falando de um dinheiro que vai ficar livre para você fazer o que você quiser, né? Eu falei aqui, a gente deixa um dinheiro. O dinheiro livre, que a gente faz o que a gente quiser, a gente não precisa dar satisfação, tá? É a mesada do casal, cada um faz o que quiser, o outro não precisa saber. Não estou falando desse dinheiro. Estou falando do outro dinheiro, do dinheiro de todo mundo, né? Dinheiro que serviria para todos. Que você comprou coisas escondidas de seu marido, porque pode ser que agora você não esteja organizado e não tenha esse dinheiro que você pode fazer o que você quer. Então, tu tá fazendo aí pelas escondidas. Você tem uma dívida que seu esposo ou sua esposa não sabe? Tem um consignado descontando aí que seu esposo ou sua esposa não sabe? Tem coisas financeiras. O seu esposo ou sua esposa sabe quanto você ganha? Se não sabe, se algumas dessas respostas aqui foram negativas, né, ou positivas, dependendo do que foi, isso se chama infidelidade financeira. Isso é infidelidade de qualquer jeito, tá, gente? Então, se tem isso, por favor, ora a Deus para não virar uma briga, mas senta, conversa com sabedoria, e fala para o marido, fala para a esposa, olha, eu estava com medo de falar, eu não sabia como te falar, mas eu preciso te contar, tem essa dívida aqui, tem isso aqui que eu não consegui pagar, eu achei que eu daria um jeito. Muitos casais que chegam para mim, às vezes entram num rolo financeiro tão grande, porque o marido pegou aquela coisa assim de ser o provedor da casa, que é justo, né, que é digno, isso é digno, só que ele achou que ele tinha que dar um jeito, sozinho, sem falar nada para a esposa. E ele só foi se enrolando. Porque tem certos perfis financeiros que não sabe administrar o dinheiro e a maneira que resolve, não resolve. Só vai virando uma bola de neve. Só que no momento parece que resolveu. No momento parece que pagou. Só que está pagando à custa de outras coisas. Então o que acontece? Vira uma bola de neve porque o homem está lá sozinho, carregando esse peso, achando que ele tem que fazer tudo sozinho, que ele tem que dar um jeito, que ele tem que arrumar, que ele tem que se virar. Muitos casais chegam assim para mim. E aí vira uma bola de neve porque não comunicou, porque não falou, porque não esboçou, não pediu ajuda. Tá? Então, por favor, converse com seu cônjuge. Botem pratos limpos. Se vocês precisam de ajuda, conversa comigo, me chama no privado. Eu quero dizer que a gente vai fazer o workshop Organize e Prospere dia 2 de junho, é uma segunda-feira. Tem nada para você fazer na segunda-feira, gente. Segunda-feira tem nada para você fazer, 7h45. Mais importante do que isso que vai acontecer. Se você não tá sabendo, tá chegando aqui, tá perdido, já faz isso, vai lá na minha bio e clica no link que está escrito workshop e entra no grupo, porque não vai ser uma aula que assim ao vivo para todo mundo, vai ser fechado para quem realmente quer aprender a transformar sua vida financeira a dois e segundo a Bíblia. Então, isso é muito importante. Feito isso, conversou, tirou todas as coisas que estavam escondidas, não tenha medo. Não tenha medo de juntar o seu dinheiro com o cônjuge se os dois querem,
se os dois querem mudar, querem melhorar, se vocês querem avançar. Às vezes vocês estão até bem, mas podiam estar melhores. Às vezes vocês pagam tudo. Não, Sula, mas a gente paga tudo, tudo direitinho. É só isso a vida? Pagar boleto? Não! Se você só está pagando tudo, tá errado. Se você está pagando tudo e não está sobrando nada, ainda tá errado, tá? E eu quero falar rapidinho duas coisas para a gente terminar. Mitos a respeito de juntar o dinheiro. Coisas que a gente fica passando na nossa cabeça que a gente acha que vai acontecer. Então, qual é o mito? Achar que o outro vai controlar tudo o que eu faço e que eu não vou ter liberdade com o dinheiro. Deixa eu falar uma coisa com vocês sobre individualidade e individualismo. O individualismo é quando a maior parte das suas ações são pensadas só em você. Individualidade é quando você se prioriza. É quando você tem algumas partes, sim, que você vai estar olhando para você. Só um minuto. Vou beber uma água. Então, individualidade é diferente de individualismo, tá? Tem problema a individualidade? Não. Mesmo sendo casados, mesmo sendo um com meu esposo, eu tenho a minha individualidade. Eu tenho as coisas que eu quero fazer e que ele não vai querer fazer e tá tudo bem. O problema é quando tudo que eu faço só tem a ver comigo mesma. Então não significa que quando você vai juntar o dinheiro, eu vou perder a liberdade. Não. Se você juntar o dinheiro com a técnica certa, com a técnica que eu ensino, vocês vão ter clareza do dinheiro da família, mas vocês vão ter a liberdade de ter um dinheiro para fazer o que vocês quiserem, sem ter que falar com o outro. Tem muita gente, que é o segundo mito, acha que se juntar o dinheiro com a esposa ou com a esposa, não vai ter mais espaço para fazer surpresa, porque todo mundo vai saber de tudo. Não. Quando a gente separa esse dinheiro da individualidade, não perde esse romance. Você tem a possibilidade, sim, de fazer uma surpresa, de comprar um presente, de surpreender teu cônjuge com algo que ele não está sabendo. Por quê? Tem a individualidade lá nas finanças. Não precisa estar tudo misturado. Não precisa ser tudo que todo mundo sabe, entende? Então não tenha medo de juntar. Não tenha medo de que vai ficar sabendo de tudo. Sim, vocês vão ficar sabendo de tudo, né? De quase tudo. Só que isso vai libertar vocês de vocês mesmos. Porque quando a gente junta o dinheiro e a gente precisa prestar conta, casamento é lugar de prestar conta. Se você não gosta de prestar contas, você não devia ter casado. Quem casa precisa prestar conta, precisa dar satisfação. Tá? Não é na sua cabeça, não é fazer o que você quer. Isso não é ser casado. Fernanda tá falando, meu Deus, eu tenho esses pensamentos, realmente eu preciso desse curso mesmo. Isso, porque a gente precisa aprender o jeito certo de fazer o certo. Porque às vezes a gente quer fazer o certo, mas a gente não sabe o jeito certo, tá? Por isso é importante. Quem tá aqui, gente, precisa, que você está ouvindo pela gravação, você está aqui ao vivo, você precisa entender que você não precisa saber de tudo sozinho. Que quanto mais você tenta fazer uma coisa sozinho, sem saber, mais dinheiro você perde. E vocês não têm noção de quanto dinheiro vocês perdem nessas ações, dando murros em ponta de faca. Eu lembro que quando eu e o Mário, a gente foi se organizar, a gente falou assim, não, vamos fazer, a gente não tinha as técnicas que hoje eu ensino na mentoria, a gente não tinha nada, né? A gente tinha um vídeo solto na internet e a força de vontade de acertar. A gente demorou mais de 1 ano para conseguir começar a juntar o dinheiro, começar a fazer as coisas acontecerem. Eu vejo casal que vem na mentoria. A mentoria dura 2 meses, gente. Em 2 meses a gente vira vocês do avesso e bota em pé de novo. E no mês seguinte já estava juntando dinheiro. Casal que passou um mês da mentoria e já estava com 3 vezes o dinheiro da mentoria investido. Que nunca sobrava dinheiro. Então, por que isso acontece? Porque quando eu estou fazendo sozinha, pode ser que eu tente e consiga, igual eu e o Mário, gente, sem técnica nenhuma,
durante muito tempo, e esse tempo a gente estava perdendo o quê? Dinheiro, porque quando a gente chegou lá, quando a gente se organizou, a gente começou a juntar dinheiro, a gente começou a juntar, um casal que não juntava nada, tá, gente? Não guardava R$1. A gente começou a juntar todo mês R$1.500, e em 1 ano e 2 meses a gente comprou nosso primeiro carro à vista. Mas depois de passar quase 1 ano sofrendo para se organizar. Por quê? Porque a gente não sabia o jeito certo de fazer o certo. Hoje, eu já tenho a técnica, o jeito, passo a passo, início, meio e fim, para você fazer isso rápido. Tá vendo esses R$1.500 que a gente foi ver sobrar no nosso orçamento? Agora, pensa para trás. Todos os anos que a gente se organizou, tem o quê? Deve ter uns 6 anos, né? Deve ter uns 6 anos, mais ou menos. Mas a gente vai fazer 10 anos de casado ano que vem. Não, acho que tem 5 anos. Eu sou muito ruim de datas, mas enfim. Vamos para trás, 5 anos sem essa organização que a gente não conseguia juntar dinheiro nenhum. R$1.500, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a conta aqui. Agora, R$1.500 vezes 12. Em um ano, sem a organização, a gente já tinha perdido R$18.000. Mas a gente ficou 4 anos assim, né? 4 anos vivendo loucamente. Foram R$72.000 que a gente perdeu, que a gente não sabia que estava perdendo, porque a gente achava que era assim mesmo, que não tinha como ser diferente. E eu não tô falando de juntar esse dinheiro e deixar de viver, não, tá? Eu não tô falando de juntar o dinheiro e deixar de sair com a família, de deixar de viajar. Não, eu tô falando que a gente juntava esse dinheiro aqui, a gente começou a juntar esse dinheiro aqui, vivendo melhor do que a gente vivia antes de se organizar. Tendo um dinheiro livre pra gente fazer o que a gente queria. Saindo pra lanchar depois do culto, que é isso que a gente gosta de fazer. Que o pessoal acha que tá errado. Nem sempre tá errado. Então, a gente precisa aprender o jeito certo de fazer o certo. Quando você juntar o jeito certo de fazer a coisa certa, não vai ter limite para vocês. Não vai ter limite para vocês. Ó, vou encerrar a live de hoje, mas eu quero que, se você está assistindo aqui, ainda não está dentro do grupo do workshop, faz isso hoje. Tem link nos meus stories, mas tem link na minha bio. Você vai clicar lá na parte dos links, vai ter vários links. Mas é o link que está escrito workshop. Você vai clicar e você vai pedir para entrar no grupo. Você vai demorar um pouquinho e a gente vai te aceitar, tá? Porque senão fica entrando vários números intrusos. Então a gente botou o grupo pra gente, eu e a minha equipe, ir aceitando vocês aos poucos, tá bom? Então, fiquem tranquilos, porque ela é um ambiente seguro. Não é o grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ficar em paz, que só quem fala lá sou eu e a minha equipe sobre coisas importantes que estão acontecendo daqui até dia 2 de junho. Então, vem fazer parte, porque lá no dia 2 de junho eu vou te mostrar como que faz certo a coisa certa. 5 passos que você vai falar assim: caraca, agora eu entendi porque que eu nunca consegui fazer isso. Você vai entender. Eu quero fazer essa mentoria. Então venha, Fernanda. A Fernanda falou assim, ó, nossa, muito obrigada por abrir minha mente. E esse aqui é só isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. De tanta coisa que ainda vai acontecer. Vem, porque todo mundo que entra na mentoria disposto a fazer acontecer, a vida nunca mais é a mesma. Beijo, meu povo rico. Amo vocês.